Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Shalom. Glória a Deus, preciosos irmãos. Continuamos com essa série importante de não darmos ouvidos às vozes, senão à voz do Senhor, a palavra de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Romanos, capítulo 8, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus revela a nossa nova identidade em Cristo. Por causa do sangue de Jesus derramado, o Espírito Santo foi enviado em Pentecostes, e ele está agindo naqueles que humildemente, com temor, debaixo do sangue de Jesus, confiam inteiramente na graça, porque a carne para nada aproveita. Amados, a palavra de Deus diz em Romanos 11, 22, que Deus vai ser misericordioso com aquele que confiar no sangue de Jesus, humildemente se colocar embaixo do sangue de Jesus. O galardão da humildade e o temor do Senhor é prosperidade, é vida saudável, longa, é a honra de ter a comunhão com o Senhor. Então o Espírito Santo entrou em nossa vida porque nós recebemos a Jesus e ele age pelos méritos de Cristo em todo o processo. Então nós dependemos do sangue para sermos perdoados e dependemos do Espírito para sermos guiados em triunfo sempre. O que Cristo fez nos salva se nós realmente continuarmos crendo e nos entregando. Quem quer vir após mim, tome sua cruz a cada dia, siga-me. Dependendo inteiramente da graça, essa consagração maravilhosa, diária, essa comunhão com o Senhor. E a palavra de Deus revela então o que temos recebido gratuitamente como herança por causa da obediência de Cristo. Recebemos o Espírito de obediência para uma santificação progressiva, a qual nos ajuda a nos entregarmos. E hoje eu quero que eu e você possamos nos entregar mais ao Senhor. Novos níveis de comunhão, frutificação para a glória do Senhor. E nesse texto que nós vemos aqui, diz que o preceito da lei se cumpra em nós. Na antiga aliança, você tentava cumprir, e se você cumprisse, para aqueles que obedecessem, bênção. Para aqueles que não obedecessem, maldição. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos para os que obedecem, cumprem o mandamento. E a maldição para aqueles que não cumprem. Claro que no final do ano eles faziam um sacrifício, porque ninguém conseguia cumprir toda a lei o tempo todo. Mas Jesus veio e cumpriu a lei, e nos deu os efeitos dessa obediência pela presença do Espírito Santo. Portanto, agora nós temos uma lei a nosso favor, a lei que se cumpre em nós. Veja que coisa tremenda. A lei do Espírito da vida. Portanto, as leis que operam a nosso favor, a lei da cura, a lei da provisão, a lei da comunhão e da revelação, gera o fruto, onde nós conseguimos ver o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas e nos ajudando a obedecer. Vamos falar sobre isso? A lei que se cumpre em nós já não é mais eu tentando, porque a lei foi dada para o arrependimento, porque o homem não conseguia cumprir a lei sem o Espírito. A lei estava enferma pela carne. Ela pedia um padrão maravilhoso, mas não conseguia, porque o homem estava caído em Adão. Mas agora que recebemos o Espírito de Deus, e ele nos ajuda, veja, o preceito da lei se cumpre em nós. Então nós temos aqui não o que eu produzo, o meu fruto vem dele, para a glória dele. Hoje não é mais o meu desempenho, a minha sabedoria, a minha força,
Só se eu for tolo para escolher andar segundo a carne. Quando eu ando dependendo do Espírito que está aqui, se eu andar segundo a carne, ou seja, nos pensamentos, sentimentos, desejos e força humana, eu sou um fracasso, porque estou numa luta espiritual contra demônios. Eu fui feito um pouco menor que os anjos. Não existe a menor chance. Eles têm como enganar qualquer pessoa que não esteja debaixo do sangue de Jesus. Olha a importância da humildade e do sangue de Jesus. Quando o anjo da morte passou, não poupou ninguém. Somente aqueles que passaram sangue na verga da porta. De forma que só os méritos de Cristo aplaca a ira de Deus. Não tem como escapar. A colheita do pecado é a morte. E o homem não tem como escapar desse desempenho falho, a não ser se humildemente estiver andando com o Senhor pelo sangue. Então o Espírito Santo dará o seu desempenho. Você viu aqui? O preceito da lei se cumprisse em nós. Ou seja, é o Espírito Santo se oferecendo para que nós venhamos a aceitar. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a mim. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora ele oferece o que ele é, o que ele sabe, o que ele tem, o que ele pode, para ser o meu desempenho. Portanto, a justiça emprestada se torna. Diante de Deus, o sangue de Jesus, sou justificado. Filipenses 3,9, Paulo dizia que apresentava o Senhor como sua justiça. Para ser justificado diante de Deus, nunca pelo desempenho. Não tem como eu me justificar por obras. Certamente minhas obras estão melhorando, porque o Espírito Santo está me melhorando. Mas esse é feito da salvação e tem galardão. Mas não é uma obra minha que eu possa me gloriar diante de Deus e me salvar por elas. Não, pelas obras da lei ninguém será salvo. Nós somos salvos pela graça, através da fé, dependência do Senhor Jesus Cristo. E nós somos santificados e ajudados em todo o processo pelo Espírito Santo, o qual, diz aqui, escreveu essa palavra, inspirou. O preceito da lei se cumprisse em nós. Veja ele cumprindo a lei em você e através de você. Não é você na carne tentando obedecer a Deus. É o Espírito Santo vindo em você e te ajudando a cumprir com a força dele, com a sabedoria dele. Agora, Deus entrou dentro de nós e disse, com a minha ajuda, você vai conseguir. Deus não vai decidir por nós. Quem decide é a alma, mas o Espírito vem com a condição para decidirmos. O novo querer, o novo efetuar. Filipenses 2, 12 e 13. Então, a alma é quem decide. Se decidir pela carne, é morte. Se continuarmos andando segundo a carne, morremos. Mas se pelo Espírito modificarmos os homens do corpo, Romanos 8,13, viveremos. Então agora nós temos a assistência do Espírito oferecida passo a passo. Só um tolo para não aceitar e não requisitar. Temos agora a vida humana, a nossa condição, que é caída, A nossa sabedoria humana, que não é sabedoria, a nossa força humana, que não é força, ou depender da graça. O preceito da lei se cumpre em nós, o Espírito Santo vem e dá o seu desempenho, a sua sabedoria, a sua força, pela sua presença. Coisa tremenda, Portanto, podemos fazer as mesmas obras e maiores, porque o Espírito que está em nós, ele não é menor do que o Espírito que estava em Jesus. É o mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo para nós produzirmos igual a Jesus ou mais, para a glória do Senhor. Lembra de Jesus na Galileia? A presença dele em nós não é menor. Ela hoje está mais liberada porque ele venceu na cruz. Então veja só. Assentou-se à direita de Deus Pai e intercede por nós. A imensa, inesgotável, tremenda unção, presença, a imensa, não dá nem para dizer o tamanho, porque comparado com o inimigo, é muito superior à extraordinária condição que temos pela graça. Ela é infinita. É o que Deus pode. Se nós compreendermos que Deus vem
em nós e diz: eu quero cumprir a lei para você de presente. Assim como pelo sangue eu te salvei de presente, pelo Espírito eu me ofereço a te santificar. Dar a você o meu desempenho, a minha sabedoria, os meus recursos, para que com a minha ajuda você consiga ter um desempenho extraordinário. É claro que isso seja para a glória do Senhor, que não sejamos idolatrados, porque quem anda muito com Deus fica sábio. Quem anda muito com Deus fica muito abençoado e forte. Mas precisamos dizer, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele. Que tudo isso seja atribuído à fonte. Não fosse ele em nós, nós não seríamos assim. Mas o Espírito Santo vai nos edificando de maneira que a nossa compreensão, nossa força, nosso ânimo vai sendo multiplicado de glória em glória, de força em força. E isso só melhora. Jeremias 15:11 ele diz: certamente eu fortalecerei vocês para o bem. Os anjos disseram: eis aí que vos trago notícias de grande alegria. É o Evangelho. Em Cristo há perdão e no Espírito Santo há uma santificação progressiva que faz com que você tenha cada vez mais condição de paz, amor, alegria, frutificação. Essa nova vida que nós ganhamos, ela é totalmente presente. É uma coisa tão linda, meus irmãos, que o Senhor está devolvendo imagem, semelhança e domínio gratuitamente, porque Ele quis. Foi Ele que nos escolheu, não foi nós. Ele nos amou primeiro. Então agora, quando nós compreendemos que o Espírito do Senhor está para cumprir o preceito em nós, não há esse estresse, nem tentativa, nem esforço carnal, o que é a dependência da graça com humildade. O estar se livrando dos ataques do diabo via carne, pelo arrependimento, confissão, consagração, mortificar a carne, fechar as portas, para o inimigo, mundanismo, carnalidade, não dar mole para o pecado, apartar-se do mal. Lá em Provérbios 3, 5 ou 7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, aparta-te do mal e apega-te a Deus. O apartar-se do mal pelo sangue de Jesus em temor humilde e o apegar-se em Deus pela ajuda do Espírito Santo fará com que você ande cada vez mais no Espírito e renuncie à carne. O inimigo fica sem espaço para agir e o Espírito Santo está cada vez tendo mais liberdade e espaço para te ajudar em suas fraquezas e para fluir através da sua vida. Então você vai de fruto para mais fruto. Vemos então que este trabalhar do Senhor oferece perdão e poder para termos nojo do pecado, para termos, com a ajuda do Espírito Santo, condição de renunciar, condição de fluir agora o seu desempenho. Eu gosto muito desse texto, a fim de que o preceito da lei, os conselhos, as orientações da lei, os bons conselhos. Aqui está o preceito da lei, o que a lei aconselha, o que a lei revela e pede, se cumprisse em nós. Você está vendo? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Não é nós tentando cumprir. É o Senhor cumprindo em nós. É uma lei a nosso favor. A lei do Espírito de vida é aquela que faz com que Elias suba no redemoinho. A lei que se cumpre em nós nos dá um desempenho de 1000 homens ou mais. É a lei que abre o mar vermelho para Moisés, que derruba Jericó, que faz o gigante Golias cair, que ressuscita Lázaro. Então, a lei que se cumpre em nós é o ingrediente da confirmação do Espírito, da cooperação do Espírito, da unção e direção do Espírito. É uma coisa extraordinária, meus irmãos. Marcos 16:20 diz que o Espírito Santo é confirmando. Então o Espírito Santo nos inspira, nos fortalece, nos anima, dá o querer efetuar e confirma. Por causa da participação do Espírito, nós somos bem-sucedidos para a glória do Senhor. Não é porque nós merecemos ou porque nós somos capazes,
A nossa capacidade não vem da nossa condição humana caída. A nossa capacidade vem pela presença do Senhor. 2 Coríntios 3, do 5 ao 7, diz que a nossa capacidade vem de Deus. Aí, sabendo que pelo sangue somos justificados, temos ousadia com humildade diante do trono de Deus. Que o que nós pedimos, nós recebemos, porque o sangue de Jesus nos dá os méritos de Cristo. Pelo sangue de Jesus, eu fui adotado, eu fui inserido na família de Deus, eu nasci de Deus. Sou filho legítimo de Deus em Cristo. Então, em Cristo, eu me tornei herdeiro. Eu nasci na família de Deus e tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Meu corpo, meu tempo, meu dinheiro, tudo é de Deus. Não é 10% do meu dinheiro, tudo é dele. Todo o meu tempo, não é só sábado. Na nova aliança, tudo que é meu é de Deus. Tudo que é de Deus é meu, porque eu sou o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Nós somos um só no Espírito. 1 Coríntios 6, 17. Quando nós vemos essa questão familiar, Romanos 8,32, aquele que não negou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas essas coisas? Então, quando ele diz não ande ansioso, é porque Cristo na cruz resolveu todos os seus problemas. Isso que você está vendo no mundo visível, enfermidade, finanças, família, batalha contra a carne, tudo isso Jesus já venceu. Ele diz, no mundo vocês terão aflição, mas eu já venci. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, por quê? Porque o mais que vencedor está dentro de nós. Jesus, o vencedor, vive em mim, vive em você que crê. Então, por causa desse desempenho, o inimigo não tem a menor chance. Claro que ele vai tentar atrapalhar, como no caso de Faraó. Então, oposição não significa impedimento, significa que essa batalha espiritual nós vamos lutar desde o início, como mais que vencedores, convencidos que já vencemos. Confessamos em todo o trajeto a palavra. Você confessa o final. É como Josué e Caleb no deserto confessando que eles entraram na terra prometida, porque Deus disse. Essa questão de confessar o final, desde o início do processo, é fé. A fé de Tomé tem que ver, tocar para crer. Mas a fé é aquela que confessa, que semeia aqui, ó, a vitória bem diante do fracasso. A fé, ela confessa o final. Jeremias 29:11 diz que é um final feliz. Jesus é o autor e consumador, o alfa e o ômega. Vamos falar de alfa e ômega. Alfa é início, ômega é o fim. O autor, na cruz, ele nos fez mais que vencedores. E o consumador, o Espírito Santo, pega da vitória de Jesus e aplica em nossa história. Então veja só. Entre o alfa e o ômega tem a perseverança dos santos. Entre a promessa e o fruto visível, a bênção visível, a perseverança dos santos, confessando o fim, que é a palavra. Certo, meus irmãos? Abraão, durante 25 anos, confessou que ele era pai de uma multidão, sem que ele tivesse nenhum filho. Aqui está a fé. A fé no processo é quando Jesus disse para os discípulos, passamos para o outro lado. Entre a palavra de Jesus e eles passarem do outro lado, houve um vento contrário. Mas Jesus os ajudou e eles chegaram lá. Então, este vento contrário, entre a palavra de Jesus e eles chegarem do lado de lá, você não crê que o vento contrário é maior que a palavra dada. Você confessa o lado de lá. A fé, ela confessa o fim desde o início. Ela chama as coisas que não são como se já fosse. A fé não confia no que vê, não vive por vista, 2 Coríntios 5:7, e não confirma os efeitos da queda, ela confirma os efeitos do Calvário. Ela não se posiciona, ela não se identifica com os efeitos da queda, ela se identifica com Cristo. Cristo em nós, esperança da glória, Colossenses 1:27. Portanto, a palavra de Deus é a bússola que mostra para onde nós estamos indo, para uma vida santa, próspera e saudável, frutífera para a glória do Senhor. Entre o alfa e o ômega está a fé. Por isso que a graça nos salva através da fé. A fé, ela não confessa esse meio, aonde no visível ainda não apareceu. Você semeou, vai frutificar, mas entre a semente e o fruto, entre o alfa e o ômega, entre o começo e o fim, há uma batalha em andamento. Só que essa batalha, o que é já foi, e o que será também já foi. Portanto, você não confessa o visível, as circunstâncias.
nem as vozes, nem o que se sente, nem o seu desempenho é confessado. Você não confessa os efeitos da queda, você confessa sempre a palavra. Foi assim que Jesus expulsou Satanás nas 3 tentações. Confessar a palavra, olhando firmemente para Jesus e para a palavra, crendo que a palavra de Deus é soberana e é verdade. Portanto, o que Deus diz a respeito dessa situação tem um fim, e o fim é que a esperança do justo não será malograda, envergonhada, nem confundido, porque o que prometeu jurou e vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Que Deus te abençoe, que você medite nessa palavra e creia que ela é verdade.